Oi, gente. Vamos começar mais uma aula de eletroquímica, vendo agora algumas aplicações das reações de óxido-redução. A primeira grande aplicação está na escolha da embalagem para qualquer produto que você deseje comercializar. Por exemplo, é recomendável armazenar uma solução de sulfato ferroso, FeSO4, em um recipiente de magnésio metálico, dados os potenciais de redução. Magnésio 2+, para magnésio 0, potencial é menos 2,4 volts. De ferro 2+, para ferro 0, o potencial é igual a menos 0,4 volts. Quando você colocar em contato, guardar a solução de sulfato ferroso, FeSO4, em contato com a embalagem, que é de magnésio, quais seriam as espécies químicas que iriam entrar em contato? Bem, e que possivelmente poderiam reagir. O ferro 2+, vai acabar entrando em contato com o magnésio. Aí eu pergunto, vai haver alguma reação entre eles? Então vejamos, o ferro 2+, na hora que ele tiver que reagir, ele vai ganhar 2 elétrons e vai virar ferro 0. Como é que você diz? Olhando os potenciais dados. Então, os potenciais são dados, eles estão colocando as possíveis reações que iriam ocorrer. E o magnésio 0 pode virar magnésio mais 2 elétrons. Bom, porque quem vai entrar em contato vai ser o ferro 2+, e o magnésio 0. As possíveis reações seriam essas: o ferro 2+, mais 2 elétrons, dando ferro 0, e o magnésio 0, dando magnésio 2+, mais 2 elétrons. Vejamos os potenciais. O primeiro potencial do ferro 2+, para ferro 0 é o potencial de redução, que vale menos 0,4 volts. A segunda semi-reação é do magnésio 0 virando magnésio 2+. E o potencial, então, vai ser um potencial de oxidação. Vai trocar o sinal em relação à redução. Quer dizer que era menos 2,4, o potencial de oxidação vai ser mais 2,4. Bem, somam-se as duas semi-reações. Aí você vai obter uma reação provável. Mas qual vai ser o potencial global? Você vai somar o potencial de redução com o potencial de oxidação e vai dar mais 2,0 volts. Observe que deu positivo. Se deu positivo, quer dizer que essa reação vai ocorrer. Ou seja, o ferro 2+, a solução, vai entrar em contato com o magnésio e vai reagir com o magnésio. Note que nenhuma informação a respeito do íon sulfato foi dada. Significa que o examinador está indicando que aquela espécie vai ser neutra, não vai sofrer nenhuma modificação. Quer dizer, não vai fazer parte de nenhuma reação. Conclusão: a embalagem de magnésio metálico não deve ser usada para guardar sais de ferro, porque haverá contaminação da solução com íons de magnésio que passariam para a solução, além do risco de romper a embalagem. Segundo caso a ser estudado é o metal de sacrifício. Então você vai fazer a seguinte experiência. Você vai mergulhar em uma solução de ácido clorídrico, um parafuso de ferro, uma porca de magnésio, um parafuso de ferro com a porca de magnésio rosqueada. Então você vai ter 3 coisas dentro da solução de ácido clorídrico. Ferro puro é o parafuso de ferro. Magnésio puro, que é a porca de magnésio. E o conjunto ferro mais magnésio. Aí você coloca em solução. No ferro puro, quando você colocar em contato com a solução de ácido clorídrico, você vai observar, vai ver o aparecimento de bolhas que é de gás hidrogênio. O magnésio puro também vai haver a formação de bolhas do gás hidrogênio. E no conjunto porca e parafuso, vai haver liberação de gás hidrogênio em todo o corpo, tanto na parte do ferro quanto na parte do magnésio. Parece que não tem nada de extraordinário nisso. São dados os potenciais. H+ barra H2, potencial de redução igual a 0,0 volt. Ferro 2+ para ferro 0, potencial menos 0,4 volt. E magnésio 2+, para magnésio 0, potencial de redução igual a menos 2,4 volts. Então, vamos examinar quais seriam as possíveis espécies químicas que entrariam em contato. Primeiro, o H+,
da solução de ácido clorídrico pode entrar em contato com o ferro. Qual seria a reação provável? Seria a reação assim, a semi-reação do hidrogênio 2H+, mais 2 elétrons vai dar H2 e o potencial de redução 0,0 volt. E a outra reação provável seria o ferro 0 se transformar em ferro 2+, mais 2 elétrons, e aí nesse caso você teria uma oxidação. E o potencial de oxidação vai ser igual a mais 0,4 volt. Bom, qual é a reação global? H+ com ferro 0 vai dar ferro 2+, mais hidrogênio H2. E o potencial da reação global vai ser igual a mais 0,4 volt. Quer dizer, deu positivo, essa reação vai ocorrer. Eu já sabia porque eu vi o aparecimento de bolhas de hidrogênio. Você pode observar na reação final que vai aparecer gás de hidrogênio, H2. A segunda provável reação seria a seguinte, é do H+ entrando em contato com a porca de magnésio. Bem, quais são as semi-reações prováveis? 2H+, mais 2 elétrons vai dar H2 e vai dar potencial de redução igual a 0,0 volt. E a outra possível reação seria magnésio 0, vai dar magnésio 2+, mais 2 elétrons, e o potencial agora de oxidação vai ser igual a mais 2,4 volts. Qual é a reação global? Magnésio 0 mais 2H+, dá magnésio 2+, mais gás de hidrogênio, H2. E o potencial global da reação deu mais 2,4 volts. Quer dizer que deu positivo, essa reação vai ocorrer. Eu já tinha visto, porque já tinha aparecido gás de hidrogênio na porca de magnésio. Finalmente, no conjunto porca e parafuso rosqueados, você vai ter a seguinte situação. Bem, o H+, ele vai atacar todo mundo, certo? Ele vai atacar o ferro e vai atacar o magnésio. Mas, em princípio, é o seguinte, qual das duas reações, olhando acima um pouquinho, tem o maior potencial da reação global? É do magnésio, que deu total mais 2,4, enquanto a reação do ferro deu 0,4. Bem, então quer dizer o seguinte, quer dizer que o H+, ele vai ter preferência para atacar o magnésio, em vez do ferro. Bom, então quer dizer que o magnésio vai sofrer a oxidação, ele vai virar magnésio mais 2. E o H+ vai virar H2. Mas o que acontece é o seguinte, o que você vai observar é que a porca de ferro, ou melhor, o parafuso de ferro, ele permanece intacto durante toda a reação. Quer dizer, só o magnésio está indo para a reação. Bem, você vai notar que vai haver liberação de gás de hidrogênio em todo o conjunto, mas é pelo seguinte, é porque todo parafuso de ferro funciona apenas como um fio condutor, porque quem está efetivamente sofrendo a reação é o magnésio. Então, o magnésio sofre a reação de oxidação antes do ferro. Então, nós dizemos que o magnésio é um metal de sacrifício. Entre os dois, entre ferro e magnésio, quem vai para o sacrifício, quem vai para a reação é o magnésio, porque ele vai apresentar um potencial de oxidação maior que do ferro. Ele tem a maior tendência de se oxidar em relação ao ferro. Contudo, vamos supor, entretanto, que o ferro sofra uma oxidação e vá a ferro 2+. Bem, na hora que o ferro foi a ferro 2+, ele perdeu elétrons. Tá. Mas aí o que vai acontecer é que o magnésio, então, ele sofre a oxidação mais efetivamente e devolve os 2 elétrons, obriga os 2 elétrons a voltar para o ferro. E aí, então, o ferro 2+, que tinha acabado de se formar, volta a ser ferro 0. Quer dizer, essa reação, essa última reação que eu me referi, ferro 2+, mais 2 elétrons, é uma reação catódica, é uma reação de redução. Muito bem, então o que acontece do metal de sacrifício sofrer a oxidação antes do outro, recebe o nome de proteção catódica. Por quê? Caso aquele metal que você deseja proteger sofra oxidação, imediatamente o outro metal fornece os elétrons para que ele receba então os elétrons de volta, e na hora que ele está recebendo os elétrons de volta, esse fenômeno se chama reação catódica, ou proteção catódica. Quer dizer que o ferro vira cátodo caso ele sofra alguma oxidação anterior. Agora, definindo o que é metal de sacrifício. Num conjunto de metais interligados, o metal de sacrifício é aquele que sofre a oxidação primeiro, isto é, aquele de maior potencial de oxidação. Os metais de sacrifício mais importantes para o ferro são o zinco e o magnésio. Vamos agora para a terceira aplicação das reações de redox.
Todos nós conhecemos as latas que a gente compra em supermercado contendo algum alimento. Lata de ervilha, lata de milho e assim por diante. Essas latas também são chamadas de folhas de Flandres. Do que elas são constituídas? Elas são constituídas de uma lâmina de ferro recoberta com estanho. Então você tem uma lâmina de ferro e sobre ela foi depositada uma camada de estanho. A camada de estanho então funciona como se fosse um isolante, evitando o ataque ao ferro por algum oxidante que haja dentro dos alimentos. Observando os potenciais de oxidação do ferro e do estanho, a gente observa o seguinte: ferro para ferro 2+, quer dizer, uma oxidação, o potencial é mais 0,44 volts. E do estanho, de estanho 0 para estanho 2+, o potencial de oxidação é mais 0,14 volts, o que significa que o ferro tem uma tendência maior a se oxidar do que o estanho. Bem, então quer dizer que o estanho ele vai agir na superfície do ferro apenas como isolante, para evitar o contato do oxidante que porventura haja dentro do alimento no contato com o ferro, para que ele não sofra nenhuma oxidação. O estanho não é metal de sacrifício, porque o maior potencial não é do estanho, é do ferro. Vejamos agora um novo fato eletroquímico, o enferrujamento ou a corrosão do ferro. Examinando alguns potenciais. O primeiro potencial que eu queria mostrar a vocês era isso aqui, ó, O2 mais 2 águas mais 4 elétrons, dando 4 OH-. Esse potencial é igual a mais 0,40 volts. Então, essa mistura de oxigênio e água tem um potencial bastante elevado, um potencial de redução. A tendência de pegar elétrons muito grande. É um grande oxidante. Então, H+, mais 2 elétrons, dando H2, o potencial é 0,0 volt. E agora, o potencial de redução da água pura. H2O mais elétron vai dar meio de H2 mais 1 OH-. E o potencial é igual a menos 0,83 volts. Então, veja bem, entre as três semi-reações aí apresentadas, a mistura de O2 mais 2 águas tem um potencial elevadíssimo, que é igual a mais 0,40 volts. Quer dizer que essa mistura O2 mais 2H2O é uma mistura altamente oxidante. Vamos colocar então um pedaço de ferro em água pura. Somente a água praticamente não ataca o ferro, praticamente não há reação de oxi-redução. Mas quando você tem água aerada, aí sim, aí a reação vai ocorrer, a oxidação. Então, observe. Inicialmente, forma-se ferro 2+, e mais 4 hidróxidos, 4 OH-, que a gente pode representar assim, 2FeOH2, hidróxido de ferro 2. Agora, o hidróxido de ferro 2 pode sofrer mais uma oxidação com o conjunto O2 mais água, e vai haver a formação do hidróxido de ferro 3. Quer dizer que o ferro vai passar de mais 2 para mais 3. Bem, o FeOH3 formado finalmente sofre uma modificação, transformando-se em Fe2O3.H2O, que vulgarmente é chamado de ferrugem. Quer dizer, o que nós chamamos de ferrugem, finalmente, é o Fe2O3.H2O. A conclusão que eu gostaria que vocês chegassem é a seguinte: água pura praticamente não enferruja o ferro. Mas se você tiver água mais oxigênio, aí sim, aí vai acontecer a corrosão com muita facilidade. Para inibir a corrosão, uma primeira maneira de inibição é chamada de inibição anódica, que significa evitar a semi-reação de oxidação do ferro. Isso é feito passando uma graxa em volta dos materiais ferróicos ou através de uma pintura, porque quando você pinta um portão, por exemplo, você isola o ferro do material oxidante, que é o ar atmosférico.
Então, quando você faz uma pintura, você faz uma inibição anódica, quer dizer que o ferro deixa de ser oxidado. Uma outra maneira de você proteger o ferro é deixar o ferro durante algum tempo em contato com uma solução de cromato de sódio. Nesse contato, vai haver uma transformação de uma superfície muito fina dos átomos de ferro em óxido de ferro e o cromato vai se transformar em óxido de crômio, Cr2O3. A combinação desses dois óxidos forma uma película sobre a barra de ferro que é impermeável ao ataque do oxigênio ou de vapor d'água. Então, para proteger o ferro, você faz o seguinte: ou você passa uma graxa para evitar o contato com o oxigênio do ar e o vapor da água do ar, ou você pinta, ou você dá um banho com cromato de sódio, que dá origem ao óxido de ferro mais o óxido de crômio, que se torna impermeável ao novo ataque de oxidantes. Corrosão do alumínio, cobre e prata. Vamos começar pelo caso do alumínio. O alumínio é um metal que tem um alto potencial de oxidação. Alumínio 0 para alumínio 3+, o potencial de oxidação é mais 1,6 volts. Quer dizer que há uma grande tendência do alumínio se transformar em alumínio mais 3. Ele vai realmente sofrer essa oxidação no contato com o ar e vai formar na superfície do alumínio uma camada de óxido de alumínio, Al2O3, que é branco. E esse material esbranquiçado vai ficando sobre todo o material de alumínio. Essa camada esbranquiçada, de uma certa forma, é uma camada protetora do resto do material de alumínio, da camada inferior, que é de alumínio puro. A respeito do alumínio, para você que vai fazer um vestibular agora, é importante saber que o óxido de alumínio é um óxido anfótero. Ele tanto pode reagir com ácidos como pode reagir com bases. Quando ele reage com ácidos, ele vai dar origem, por exemplo, se fosse ácido clorídrico, ele vai dar origem a um sal solúvel chamado cloreto de alumínio. E se você vai reagir com uma base forte, tipo assim, soda cáustica, ele vai produzir um sal chamado tetrahidroxialuminato de sódio, ou simplesmente aluminato de sódio, que é solúvel também em água. Com relação ao metal prata, a prata ela reage muito prontamente, muito facilmente com sulfetos que existe no ar atmosférico. Em todos os alimentos existe enxofre. Esse enxofre, em algum momento, ele acaba indo para o ar atmosférico na forma de H2S, e o H2S mais o oxigênio do ar constitui uma mistura muito oxidante e transforma a prata em Ag2S, sulfeto de prata, que é preto. Então a prata vai ficando enegrecida com um certo tempo quando está exposto ao ar atmosférico, porque em algum momento algum sulfeto foi capturado pela prata. Para você recuperar a prata que está na forma de sulfeto de prata escuro, você faz a seguinte operação. Você coloca a prata escurecida em uma panela de alumínio, um pouco d'água e um pouquinho de bicarbonato de sódio. O alumínio vai se transformar em alumínio mais 3, ele vai doar elétrons. E a prata vai receber elétrons e vai voltar a se transformar em prata zero, Ag0. E para dar um caráter básico à solução, para tornar mais fácil essa transformação, você coloca um pouquinho de bicarbonato também. Bem, mas a reação pura vai ser alumínio 0 mais Ag2S, vai dar alumínio 3+, mais sulfeto. Assim você recupera a prata do sulfeto de prata. Olá, hoje iremos fazer uma experiência de química, que é da matéria de pilha. E nisso vamos ensinar como se limpa uma prata quando ela está escurecida. Para isso, quando ela escurece, é que ela entra em contato com o ar. Então ela oxida. E para que a gente consiga limpar, vamos fazer outra reação química, só que de limpeza. Vamos precisar de uma vasilha, bicarbonato de sódio, alumínio e água quente. E, principalmente, prata.
Para fazer o experimento, temos que colocar o alumínio. Colocamos a prata dentro. Jogamos o bicarbonato de sódio. Depois, jogamos a água. Vamos fechar um pouco. E esperar 1 minuto. Depois de 1 minuto, vamos abrir. Tirar a prata com cuidado porque está quente. E ela estará assim. Finalmente, um rápido estudo a respeito do cobre. O cobre, na presença de oxigênio e água, que nós já sabemos que constitui uma mistura oxidante fortíssima, vai se transformar em hidróxido de cobre 2. Quer dizer que o cobre vai passar de cobre 0 para cobre 2. O hidróxido de cobre 2 ele já tem a cor meio azulada. Na presença de gás carbônico e vapor d'água, dá origem a ácido carbônico H2CO3, ele vai se transformar em carbonato de cobre, que tem a cor verde. Mais liberação de água, a água vai evaporar. E essa cor esverdeada é o que nós conhecemos com o nome de azinhavre ou zinabre. Então, quer dizer que o cobre, que faz parte do metal, do latão ou do bronze, que constituem algumas torneiras, acabam ficando verde-azulados. É porque eles contêm cobre, que sofre a oxidação do ar atmosférico. Inicialmente, eles vão virar um hidróxido de cobre e que, posteriormente, com a presença de gás carbônico, que sempre tem no ar atmosférico, ele vai acabar se transformando em carbonato de cobre, que é verde. São muitas reações. Então, vamos dar uma repassada bem rapidinho de tudo que foi falado aqui. Primeiro, existem determinadas embalagens que não devem ser utilizadas. Por quê? Porque a embalagem reage com o conteúdo. Depois, se você tiver dois metais interligados, um dos metais reage primeiro. Qual é o metal que reage primeiro? Aquele de maior potencial de oxidação. Esse metal é chamado de metal de sacrifício. Depois, as latas. A lata é também chamada de folha de Flandres, usadas para embalar alimentos, goiabada, etc. O estanho recobre o ferro. E o estanho, ele é usado para evitar o contato do alimento com o ferro, que sofreria uma oxidação muito facilmente. Em seguida, nós vimos a formação da ferrugem. O ferro enferruja facilmente na presença de O2 e água. Não apenas O2, não apenas a água, mas quando tem essa combinação O2 e água, essa é uma mistura oxidante fortíssima. Para inibir a corrosão do ferro, utiliza-se engraxar os materiais ferrosos, ou pintar os materiais ferrosos, ou dar um banho de cromato de sódio. Bom, quando você dá um banho de cromato de sódio, a película superficial de ferro se transforma em óxido de ferro 3 e o crômio do cromato se transforma em óxido de crômio 3. Bem, essa combinação desses dois óxidos torna-se impermeável à nova oxidação pelo ar úmido. O próximo elemento examinado foi o alumínio, que sofre uma oxidação muito facilmente, se transformando em óxido de alumínio. Essa camada de óxido de alumínio ela vai ficar sobre a superfície do alumínio
e evita a continuação da oxidação do alumínio. É bom chamar a atenção que o óxido de alumínio formado é um óxido anfóteno, tanto reage com ácido como reage com bases fortes. A prata reage muito facilmente com sulfetos que porventura agem no ar atmosférico, formando um composto sulfeto de prata Ag2S que tem a cor escura, que é negro. Muito bem, para recuperar a prata que escureceu, você dá um banho de alumínio, ou seja, coloca aquela prata que está escurecida dentro de uma panela com água, panela de alumínio, porque o alumínio é que vai fazer a reação, e um pouquinho de bicarbonato de sódio para dar um meio ligeiramente básico. Aí, quando eles estiverem em contato durante algum tempo, a prata vai voltando a ficar prata zero e o alumínio vai se transformando em alumínio mais 3, que vai para a solução. Agora, sobre o cobre, que existe em muitos metais, em muitas torneiras, por exemplo, que de vez em quando você percebe que está esverdeando. Bem, o que está acontecendo? O cobre está sofrendo um ataque dessa mistura oxidante chamada ar úmido e vai dar origem ao hidróxido de cobre 2, que inicialmente é azul. Depois, no contato com o gás carbônico, vai se transformar em carbonato de cobre, que é verde, e aí você chama isso aí de azinhavre ou zinabre. Apesar de ser um pouco cansativo, uma aula apenas de reações, elas vão ser importantes. Tá bom? Bom trabalho, bons estudos.